Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus está conosco nessa manhã. Eu quero que você feche seus olhos nesse instante. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, te engrandecemos pela tua presença aqui neste lugar. É bom cantar louvores, é bom ouvir a tua palavra. E nesse instante eu oro para que o Senhor continue falando conosco. Sempre há uma expectativa nos corações de todas as pessoas que estão aqui, de ouvir a tua voz, Senhor, e que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, nos surpreender de uma forma especial. Que o Senhor venha até nós, que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades. Alguns estão tristes, feridos, caídos. Senhor, que o Senhor possa, de uma forma particular, íntima, falar com esse irmão, com essa irmã, da forma que só o Senhor sabe fazer, Pai. Eu oro para que o nosso adversário não tenha poder neste momento, em nome de Jesus Cristo. Todo bloqueio de mente, Senhor, toda resistência seja removida agora. Maior é o que está conosco, maior é o que está em nós. Que o Senhor possa nos revestir, Senhor. Me revista nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que bom compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa manhã. Eu vou ler um texto bíblico no livro do Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: certo dia o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abrão construiu um altar a Deus. Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção do sul da terra de Canaã. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu venho de uma família de 4 filhos. Minha mãe e meu pai tiveram 2 filhas. A mais velha é a Vânia, depois a Vanessa. E aí quando minha mãe engravidou pela 3ª vez, que no caso sou eu, o meu pai tinha a percepção de que era um menino, já que ele já tinha tido 2 meninas. Minha mãe falou para o meu pai: você está achando que é um menino? Que nome que você acha que a gente deveria colocar? O meu pai já estava vindo na igreja já. Minha mãe vinha um pouquinho, não era convertida direito ainda. Vinha, mas um relacionamento mais raso. Aí meu pai deu a ideia para minha mãe de colocar o nome de Abrão. A minha mãe falou: Abrão? Eu nunca ouvi falar nesse nome. Não foi nem Abraão, foi Abrão mesmo a sugestão dela. A gente sabe que Abrão tem o nome trocado depois, né? Ao longo da história, Deus troca o nome dele de Abrão para Abraão.
Então, se em algum momento eu chamar de Abrão e Abraão aqui durante a mensagem, é a mesma pessoa, tá certo? É bom que não deu certo de colocar Abrão no meu nome, colocou Everson, não sei nem da onde que eles tiraram esse nome, acho que até errou para escrever lá, acho que eles queriam colocar Everton, e aí deu certo e colocou Everson, difícil, até mais raro, mais esquisito. Imagina se coloca Abrão no primeiro, aí no segundo vem o Edson, aí coloca Arão, aí fica a dupla sertaneja, Abrão e Arão. Cada nome que a gente vê nas culturas diferentes da nossa, né? E ainda bem que não deu certo de colocar Abrão. É interessante que, se a gente for fazer uma análise do contexto histórico, isso aconteceu há muitos anos atrás, na faixa de 4.000 anos. Eles tinham poucas gerações depois de Noé. Então, naquela época, irmãos, normalmente as pessoas se estabeleciam próximos de rios. Lógico que eles tinham que usar água para se hidratar e para outros afazeres, tinham que hidratar os animais. Eles costumavam ficar sempre em terras produtivas para ter o alimento para os animais e o alimento para si. Eles não tinham uma agricultura avançada, eles não plantavam muitas coisas, eles tinham poucas coisas que eles sabiam cultivar, e as famílias se interligavam. Era comum um irmão casar com a meia-irmã, é o caso de Abrão, que se casa com sua meia-irmã Sarai, que depois tem o nome trocado para Sara. Sara é irmã, meia-irmã de Abraão, eles tinham o mesmo pai e mães diferentes. As famílias iam crescendo muito, era muito bom ter muitos componentes na família, porque naquela época haviam muitos saqueadores. Era comum clãs diferentes tentar dominar a terra que era um pouco melhor. As pessoas se estabeleciam e às vezes acabavam com os recursos naturais daquela terra, eles iam tentar dominar a terra da outra pessoa. Se um clã ficasse maior, mais forte, isso trazia segurança para o clã. Não só segurança, eles também acabavam tendo a experiência de conhecer a rotina da terra. Se haveria ou não catástrofes naturais, às vezes havia época de enchente. Tinha muita coisa que envolvia o fato de Abrão e sua família estar muito tempo ali naquela terra. Seus avós, seus antepassados estavam ali, viviam ali já há muitos anos. Os anciãos falavam: olha, vai chover em tal época do ano. A gente acabou de ouvir aqui, os hebreus sabiam, os judeus sabiam qual época do ano que vai chover, porque isso é importante para saber plantar, para poder colher no momento certo. Então veja, Abrão tem um conforto em estar naquela terra. Além do conforto, a comodidade, a segurança de estar estabelecido naquele lugar. Sua tenda estava ali, seus animais ali, sua família. Há um detalhe que é importante nessa questão. Abrão não tinha filhos. Ele era casado apenas com Sarai, e eles não tinham filhos. E aí de repente Deus se apresenta a Abrão, e diz: olha, sai dessa terra, para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Quando a gente faz uma análise fria do texto, parece que foi tão simples o que ele fez. Outro dia eu vi um irmão, na inocência, né, dizendo: eu mudei de cidade, eu fiz igual a Abraão. Gente, olha o que Abraão fez, entende? Ele não foi para um lugar que tinha água encanada, que tinha energia elétrica, né? Não muda de bairro, vocês estão entendendo? Ele também não tinha água encanada, eu sei disso, mas havia uma certa comodidade em estar estabelecido naquele lugar, uma segurança. A gente vê que ele chega num lugar, numa terra, e o dono daquela terra achou a mulher dele bonita, a Sara, bonitona, e aí o homem quis tomar a Sara como esposa. A Bíblia diz que Abraão teve medo daquele homem, e disse: ela é minha irmã. É mentira, é irmã, mas mais importante do que irmã era a esposa dele. Então ele tem medo, e aí
o cara vai e casa. Abimeleque casa com Sara. A Bíblia diz que eles não tiveram intimidade de casal, e aí fica todo mundo doente. Deus se apresenta a Abimeleque em sonho e fala: ó, a mulher que você tomou aí é esposa de Abraão. Eu fiz uma promessa para ele. E aí ele vai e se acerta com Abraão. Então veja as possibilidades de risco que Abraão estava assumindo ao obedecer à voz de Deus. Quando eu estava na escola, a gente aprendia uma matéria em física. Eu até gostava, sinceramente, eu gostava de exatas, gostava de física. E há uma personalidade que é estudada pela física, que é Isaac Newton, que na verdade foi um homem muito religioso. A primeira lei de Newton fala sobre uma propriedade de todos os corpos, que é tentar permanecer em seu estado natural inalterado. Uma outra definição é propriedade de todo e qualquer corpo que faz com que ele permaneça parado, exceto se alguma força atuar sobre ele. Essa definição é do tema inércia. Você provavelmente já deve ter visto a inércia atuando no seu corpo. Se você estiver com o veículo em alta velocidade e você pisar no freio, naturalmente o seu corpo vai para frente, porque você tem o seu corpo de forma física, natural, mantém a sua velocidade. O cinto de segurança é para evitar que você se desloque, se choque contra o veículo. Quando tem um acidente que o veículo para de forma brusca, o cinto de segurança te segura. A inércia está atuando ali naquele momento. Outro exemplo é, se você estiver andando de bicicleta, já está pedalando, o momento que você faz mais força é quando você vai começar a pedalar. Você está parado naquele local junto da bicicleta. Quando você começa a pedalar, esse momento você aplica maior força. Depois, a sua velocidade, o embalo já favorecem a caminhada de bicicleta. Então, o que eu quero pregar nesta manhã, o que a gente vai meditar, é em relação à inércia espiritual. Nossa tendência de permanecer parado, acomodado. Existem determinadas situações da nossa vida que favorecem a nossa acomodação. Esses dias eu estava ouvindo o testemunho de um policial e ele trabalhava na rota. Ele dizia que a rota nunca fecha os vidros do carro. Mesmo se estiver chovendo, se estiver frio, vento gelado, eles nunca fecham o vidro do carro. Por quê? Se eles fecharem os vidros, e está chovendo, está frio, e tomar um chazinho quente, o nível de atenção deles acaba diminuindo. Eles ficam mais acomodados, mais confortáveis. Então eles deixam o vidro aberto, o vento batendo no rosto, a chuva batendo, para justamente estar sempre alerta. Porque se houver uma necessidade, uma ocorrência, eles já vão estar prontos para atender a ocorrência. Não vão estar mais confortáveis. Quando a gente é criança, adolescente, para a gente levantar da cama, a gente tem que ter uma força externa para nos fazer sair do nosso repouso, não é verdade? Meu pai sempre me acordou, de domingo de manhã, irmãos, para vir na escola bíblica, era um período muito difícil. Porque a gente tinha que levantar a semana toda para ir para a escola. De sábado, a minha mãe fazia faxina 5 horas da manhã, nunca vi fazer faxina tão cedo assim, que ela trabalhava a semana inteira, queria fazer faxina o mais rápido possível, para acabar e ficar tranquila, para descansar, para curtir o momento em família, só que sempre muito cedo. Então a gente acordava, normalmente com aqueles corinhos da Cassiane tocando, e vassoura, e rodo, e pano, aquele cheiro de desinfetante. Meu Deus, o que está acontecendo aqui em casa? E aí no domingo nós vamos dormir. Aí vinha meu pai: ó, vocês vão lá na igreja. Meu Deus. Aí a inércia, eu lembrava da inércia. Ô pai, a inércia. Que inércia? O que? Levanta daí, vamos para a igreja. Aí tinha que vir na escola bíblica. Quando a gente chega em alguns momentos mais confortáveis, a tendência do ser humano é permanecer sem nenhum tipo de incômodo, sem nenhum tipo de alteração. Abraão está confortável ali, irmãos. Tudo bem, ele não tem filho, é um desejo dele ter filho, mas está tudo seguro, confortável. Ele planta, colhe, cuida dos animais.
Deus aparece para ele: Abraão, sai daí da sua terra, e sai do meio dos seus parentes, dos seus pais, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E esse é um ponto importante que a gente deve refletir. Quem provoca essa mudança, essa força externa que atua sobre os corpos que estão em repouso, é o nosso Deus. Quando a gente está estagnado espiritualmente, acomodado, parado, o nosso Deus sempre quer trazer movimento para a nossa vida, quer que a gente comece novos desafios, que a gente pare de ficar parado e começa a se movimentar. Abraão sai dali e começa como um peregrino, coloca a tenda num lugar, desmonta, coloca a tenda em outro lugar, desmonta. É interessante que, se a gente for analisar essa questão, Deus sempre vai nos atrair para o sobrenatural. O nosso corpo material sempre nos direciona para aquilo que é carnal, mundano, material. O nosso Deus sempre vai nos atrair, Ele sempre vai despertar o sobrenatural na nossa vida. É a tendência dele sempre assim. É interessante, olha, quando Pedro está no barco junto com os discípulos, a gente ouviu isso. Pedro era pescador, ele conhecia as embarcações, conhecia a rotina de chuvas ali do mar onde eles estavam, ele entendia de embarcação. Não precisa entender muito para saber que o lugar mais seguro, quando está tendo uma tempestade à noite, no mar, o lugar mais seguro ali é dentro do barco. E aí eles veem alguém andando sobre as águas, eles ficam com medo e falam: é um fantasma. E aí Jesus responde: não é fantasma, sou eu. Pedro diz: se é o Senhor, eu quero ir até você, andando em cima das águas. Irmãos, vamos parar para pensar em que momento Pedro teria essa ideia de andar em cima das águas. Que momento que passaria isso pela cabeça dele? Nós estamos aqui, o mar está castigando a gente, uma tempestade. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou descer do barco e vou andar em cima das águas. De forma natural, isso nunca iria acontecer. Deus vem, Jesus vem e desperta isso. O que eu vejo, irmãos, é que em determinadas situações a gente está nessa estagnação, parados, acomodados. E o desejo do nosso Deus é causar uma alteração nisso, porque acaba enferrujando a nossa vida espiritual. A pessoa se acomoda tanto que às vezes não tem mais aquele empenho no relacionamento com Deus. Normalmente o que nos faz ficar parados e não obedecer o comando de Deus é o medo. O medo é um problema muito sério. Quando Pedro estava andando em cima das águas ali, a Bíblia diz que ele ficou com medo. Ele temeu, ele viu o vento e temeu. O medo é algo natural do ser humano, faz parte da gente, desde criança. Infelizmente, a gente acaba tendo medo. O cristão, ele precisa entender que sempre tem um Deus muito poderoso ao lado dele, que faz com que ele consiga vencer esse medo. Há um outro exemplo, além do exemplo de Pedro, de Abraão, o exemplo de Eliseu. Eliseu trabalhava com o arado na terra, ele arava a terra. Era um conjunto de trabalhadores, eram vários trabalhadores que tinham juntas de bois, 2 bois, a canga, o arado. Eles trabalhavam. E Elias, um profeta notável, conhecido já na época, está passando por ali e ele vê Eliseu. Elias tira sua capa e coloca em cima de Eliseu. Era um convite para ele: eu quero que você seja o meu aprendiz, eu quero que você me siga. Eliseu olha para Elias e fala assim: olha, eu posso me despedir dos meus pais? Elias: claro. Eliseu pegou o arado, a canga, que era de madeira, e pôs fogo na canga, pôs fogo no arado. Ele tinha uma junta de bois, ele matou os bois, assou, fez um cozido da carne dos bois na fogueira do arado.
Ele serviu aquela carne para os amigos, para a população daquela cidade. Ele deu um beijo no pai, deu um beijo na mãe, um abraço, falou: tchau, estou indo, eu vou seguir Elias. Gente, olha os exemplos que eu estou dando para vocês. Pensa comigo, pessoas que conseguem se desprender, conseguem deixar a sua vida cotidiana, o que estão acostumados a fazer, porque Deus os chamou. Eu fico pensando que se fosse eu que tivesse arando a terra, que eu acho que já seria difícil, porque um dia eu fui tentar carpir meu terreno, foi uma dificuldade violenta. Aí eu falei para o rapaz: quanto você cobra para carpir esse lote aqui? R$50. Eu falei: nossa, que caro, R$50. Aí eu catei a enxada, né? Catei uma lima, como se eu fosse conseguir amolar a enxada. Aí dei 2 batidas assim, falei: bom, R$50, acho que está barato, né? Esse sol quente aqui. Se fosse eu que tivesse arando essa terra, e passa um profeta notável, que orou e caiu fogo do céu, que falou: ó, não vai chover, ficou 3 anos e meio sem chover, se ele joga a capa em cima de mim, o que eu ia fazer? Não, eu ia falar para meu pai e para minha mãe: ó, eu vou, mas eu vou deixar os bois aqui, se caso não der certo lá com Elias, aí eu volto e continuo o meu trabalho, eu tenho um plano B. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que não existe plano B. Jesus Cristo é o único plano nosso. As pessoas ficam tentando resolver, ou não só tentar resolver, se entrega a Deus com limitações, com parcialidade. Ó, Jesus, é gostoso vir na igreja, eu venho na igreja, é gostoso ouvir a palavra, os louvores, é bonito, mas eu estou indo, sabe? É assim, é um pezinho aqui e o outro pezinho aqui. Eu vou com Elias, mas se der problema, eu tenho minha junta de boi para conseguir o meu sustento. As pessoas têm restrições em relação a Deus. Eu quero incentivar a você nesta manhã, independente do problema que esteja acontecendo com você, a instrução de Deus é queimar os seus carros, queimar o seu arado, pôr fogo lá nessa madeira, assar o boi, evitar com que você tenha algo que te prenda. Sabe quando você decide de forma genuína: olha, não importa a opinião das outras pessoas, eu vou. As pessoas ficam todo o tempo preocupadas: o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, meus amigos, minha família. Sempre tem alguém para criticar. Ah lá, aquele monstro lá, ele tinha um arado, né? Ele conseguia trabalhar, ele tinha o sustento dele, mas ele passou o profeta, ele quis ir atrás do profeta. Não deu certo, olha lá, voltou agora, pegou os bois de novo, está lá arando terra. Eliseu não é assim: eu não tenho para onde voltar, não tem para onde, tem que dar certo. Tem uma história de um homem que é um capitão de um navio, ele se chama Hernán Cortés. Foi ele que acabou desbravando a América Central, ele era espanhol. Eles invadiram Cuba, depois eles chegam no México. Quando eles chegaram no México, lá já havia muitos povos nativos que eram agressivos. Os astecas estavam ali no México. Quando eles pararam as caravelas lá na praia, o Cortés fez uma conta simples, lá tinha mais de 100 mil astecas só na praia, assim. Eu acho que nós vamos ter dificuldade de dominar essa terra aqui. A história conta que os seus soldados, os marinheiros, ficaram tudo com medo. Vamos voltar. Que isso, vamos voltar, você é doido, como é que nós vamos enfrentar esses caras aqui? Os caras com arco e flecha e cavalo e... Não dá, é muita gente. Nós temos espada, mas é muita gente aqui, não dá para enfrentar. E eles ficaram com medo. O Cortés falou: como é que eu vou voltar na presença do rei da Espanha? Vou falar: ó, eu encontrei uma terra lá bonita, tem riqueza. Quando chegamos lá, tinha um povo hostil, aí nós voltamos com medo.
Sabe o que ele fez à noite? Botou fogo nos navios. Tacou fogo em todas as caravelas, todos os navios. Na hora que a turma acordou, vamos pegar os navios, vamos embora para a Espanha lá. Chegou, e agora? Agora luta ou luta. Não tem escapatória. Irmãos, tem situações da nossa vida que a gente precisa enfrentar. Tem momentos que a gente vai ter que eliminar os nossos planos alternativos. As pessoas ficam, mas o médico vai resolver, não sei, a outra pessoa vai resolver. Irmãos, para de planos alternativos. Tem hora que você tem que procurar exclusivamente o nosso Senhor, a confiança exclusivamente em nosso Deus. A Bíblia fala sobre isso, que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Planos alternativos. Imagina Abraão. Eu vou, mas vou deixar umas casas aqui, né? Se der problema lá, eu volto para cá. As pessoas são sempre assim. Sempre esse medo, esse receio de ter um relacionamento genuíno. Um encontro genuíno com Deus. Aprofundado, de intimidade. Como eu disse, as pessoas às vezes ficam muito na superficialidade. Deus está chamando, irmãos, e essa palavra a gente pode aplicar em várias questões. O não cristão, Deus está chamando para ter um relacionamento com Jesus, para se tornar um cristão. O cristão raso, Deus está chamando para ter um relacionamento mais profundo. Eu tenho um ministério. Deus está querendo que você evolua. E tem coisas da nossa vida que a gente vai ter que eliminar. A gente não pode ter essa atitude de ficar olhando para trás, de ficar com a mente presa nas coisas do passado. Irmãos, vamos queimar os nossos barcos. Nós vamos ter que enfrentar isso e nós vamos vencer. O Hernan Cortez fez isso e conseguiu. Além do medo, irmãos, que normalmente acaba atrapalhando a nossa vida, acaba nos fazendo ficar na inércia. O medo nos faz isso. Quais são as atitudes, as ações do nosso adversário para que a gente permaneça na posição que estamos? Como eu disse, o medo. É até interessante que há um texto na Bíblia, a história de Moisés, os irmãos conhecem. O povo hebreu vivia como escravo no Egito. Deus viu que o povo estava sofrendo e Deus, eu vou enviar um Salvador. A profecia vazou a informação, chega nos ouvidos de Faraó, e Faraó faz o seguinte: olha, eu vou matar os meninos desse povo, porque não vai vir rei, nem Salvador nenhum daí. Não vai vir Salvador, porque esse povo economicamente é importante para nós. Eles eram escravos, trabalhavam lá e contribuíam para o bom desenvolvimento do governo lá do Egito. Nós vamos matar os meninos. A primeira instrução é para as duas parteiras. Se nascer menina, deixa crescer. Nasceu menino, é para matar. As duas parteiras, elas temeram ao Senhor e não fizeram isso. Quando o faraó perguntou: olha, eu fiquei sabendo que ainda continua nascendo menino, as parteiras inventaram uma desculpa. Olha, faraó, quando a gente chega lá, as mulheres hebreias, elas têm mais vigor do que as egípcias. A gente chega lá e já nasceu, já desapareceram com o bebê já. A mulher já está lavando louça, limpando a casa. O faraó fala: então eu vou fazer o seguinte: os soldados deverão procurar meninos, bebezinhos, meninos. Eles vão jogar os meninos no rio Nilo. É isso que eles vão fazer. E deu essa ordem aos soldados. Joquebede tinha tido um menino. O menino começa a crescer, e aí Deus dá essa ideia para Joquebede de colocar o menino num cesto, e justamente aonde o faraó disse que iria matar
os meninos, que era para matar, Joquebede coloca o menino no rio. O cesto com o menino, o cesto betumado, coloca no rio. Às vezes, as ferramentas que o nosso adversário tem para nos destruir, Deus permite com que elas venham até nós para nos fazer crescer. Faraó falou, ó, mata os meninos jogando no Nilo. Deus diz a Joquebede, coloca o menino num cesto e coloca lá o menino lá no rio lá. Justamente no mesmo lugar que o faraó que falou que vai matar todo mundo, põe lá. Uma vez eu ouvi um testemunho, eu não sei se é verdade. No meio cristão tem um monte de história, a gente não sabe se é verdade, mas serve para aplicar aqui. Uma mulher que estava passando uma necessidade, e aí na rádio evangélica, o irmão, acho que o pastor que estava ali fazendo a transmissão, ele disse que se algum irmão pudesse fazer uma oferta, se alguém poderia ajudar essa mulher que estava passando necessidade. E aí que levasse alguns mantimentos, ela estava com muita dificuldade, se eu não me engano, ela tinha tido problema, o marido havia falecido, e ela, dificuldades, tinha filhos, e aí precisava de mantimentos. A história que eu ouvi diz que um satanista estava ouvindo a transmissão do rádio, e ele chama ali o seu auxiliar e diz, olha, você vai fazer o seguinte, vai lá no supermercado e faz uma baita de uma compra bonita mesmo, uma bela de uma compra, muitas coisas. Você vai até esse endereço, que o pessoal da rádio passou, vai até esse endereço, entrega esses alimentos lá, e se a mulher perguntar, você vai dizer o seguinte, foi o diabo que mandou. Nós vamos envergonhar esses crentes agora. Esse auxiliar lá do satanista foi lá, comprou uma compra bonita, aquele monte de coisa, chegou na casa da mulher, bateu, nós vamos trazer os mantimentos aqui, opa, pode trazer, irmãos, pode trazer, irmão. Aí chegou lá, aquele monte de compra, aquele monte de coisa, molecada já foi abrindo salgadinho e Danone, que bênção, olha, que bênção. Na hora que terminou de descarregar tudo, a mulher, Deus abençoe, muito obrigado, viu? O auxiliar disse, olha, você não gostaria de saber quem foi que mandou esses mantimentos? Sabe o que a crente respondeu? Eu não preciso saber, quando Deus manda, até o diabo obedece. Martim Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Primeira vez que eu ouvi isso, eu quase desviei. Martim Lutero falou isso aí? O diabo é o diabo de Deus. Ele acha que ele está destruindo a gente, na verdade ele está contribuindo para a gente chegar no nível que Deus quer que a gente chegue. Vou matar todos os meninos. Joquebede coloca o menino no rio Nilo. Coincidentemente, a filha do faraó está tomando banho justamente nesse momento. Viu o menino, pegou o menino, deu o nome de Moisés, porque ela tirou ele das águas. Vamos ser sinceros, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Os soldados estão matando os hebreus e jogando no rio. Aí a filha do faraó está tomando banho e encontra um menino no rio. Esse menino é da onde? Esse menino é hebreu. É claro que é hebreu. Na história parece que ela tem uma mística. Os deuses me enviaram esse menino. Mas só de forma lógica, é claro que esse menino é hebreu. A Miriam, irmã mais velha de Moisés, está ali perto ali. Tem gente que pensa que crente é tonto, né? Ela está ali. A senhora achou um menino, mas a senhora não produz leite, né? A gente vai precisar de alguém para dar leite para essa criança aí, né? Realmente, essa criança precisa ser alimentada. Você conhece alguma hebreia? Tem uma hebreia que dá leite, se a senhora quiser eu chamo ela. Miriam vai e chama a mãe do menino. Joquebede vai até lá. A filha do faraó diz, olha, cuida desse menino até que ele chegue em determinada idade e depois você vai entregar ele para mim. Além de cuidar do filho dela, ela passou a receber salário por isso.
Irmãos, isso é lançar o pão sobre as águas. Vocês estão entendendo? Quando o Espírito Santo está comandando a dinâmica do que ele está falando, coloca lá, porque depois de um tempo você vai receber de volta de uma forma melhor. Ela só queria cuidar, ela cuida e recebe salário. Moisés fica na casa do faraó, ele aprende administração, ele aprende a arte da guerra, ele aprende economia, ele aprende o que é ser um diplomata. O melhor ensino que havia na época, Moisés aprende. Por quê? Porque Deus ia libertar o povo dele e precisava de um líder, que precisava dessas capacidades. Um determinado momento, Moisés fere um egípcio, enterra na areia, e ele vai para o deserto. Ele fica 40 anos cuidando de ovelhas. Olha a escola de Deus. 40 anos na casa do faraó aprendendo. Aí ele começa a cuidar de ovelhas, porque ele ia cuidar de uma grande multidão, ele precisava aprender a lidar com essas pessoas, lá cuidando das ovelhas. Aí um belo dia, uma ovelha está ali se dispersando, ele vai atrás da ovelha, tem um arbusto, olha só, tem um arbusto pegando fogo. Do arbusto sai uma voz: Moisés, tira a sandália do seu pé, que o lugar que você está é santo. Imagina para Moisés, irmãos, um fogo num arbusto que não consome o arbusto, não consome a árvorezinha ali, a sarça. Sai uma voz. Irmãos, imagina a voz de Deus. Imagina a voz dele. Moisés pergunta: quem é você? Eu sou. Eu não entendo, Senhor, eu não entendo. Deus diz: chegou até mim o clamor do meu povo. Há algo muito bonito nisso, irmãos. Normalmente a gente ora e pede ao Senhor muitas coisas e parece que Deus não ouve. Já aconteceu com você isso? Deus parece que não ouve, Deus parece que não responde, Deus parece que não atende. A primeira coisa que Deus diz a Moisés: chegou a mim o clamor do meu povo. Nessa manhã eu quero que você saia daqui com essa convicção: sua oração tem chegado ao nosso Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Moisés, você vai lá falar com o faraó. Olha o que Deus fala para ele: vai lá, volta para o Egito. Você vai falar com o faraó que aquele povo que está como escravo, que, como eu disse, é muito interessante economicamente, você vai livrar, é para ele libertar esse povo, para ir adorar o Senhor na terra que ele prometeu ao antepassado daquele povo. Moisés, para mim, Moisés ficou com medo. Aí Moisés falou: eu não sei falar. Deus responde para ele: Moisés, quem foi que fez a língua? Quem foi que criou a boca, Moisés? Parece que os planos de Deus estão sendo frustrados, não parece? Deus faz toda aquela articulação, o menino é colocado na casa do faraó, aprende, aí ele vai para o deserto, cuida de ovelha, aprende, e aí quando chega aquele momento dele ir falar com o faraó: eu não sei falar. Deus foi pego de surpresa. Os planos de Deus estão sendo frustrados, infelizmente. Deus diz: olha, eu vou mandar o escravo, e ele vai falar no seu lugar. Vocês estão entendendo? Se aquele que tem capacidade, que foi formado, se não quiser ir, Deus vai mandar o outro. O escravo não falava com o faraó, mas no poder de Deus vai falar. Arão foi lá com Moisés, e imagina a cena, chegando lá: é para libertar. Eu quero que você liberte esse povo que vive tanto tempo aqui e que traz tanto lucro para vocês. Como eu disse, para mim Moisés teve medo. E Deus fala uma frase que me toca. Esses dias eu estou mostrando um monte de filme que eu gostava de assistir. Eu estou passando para o meu filho assistir agora. E tem um filme antigo que se chama Príncipe do Egito. Talvez vocês já tenham assistido, que conta a história de Moisés. Lá no filme mostra de forma bem evidente, e a Bíblia mostra isso. Deus diz a Moisés: eu serei contigo. O que quer dizer isso?
eu vou com você, Moisés, eu estarei com você. Esses dias meu filho estava com medo de ir no quarto escuro. Vai lá, João, vai lá, ele já entende bastante coisa. Vai lá, João, papai está olhando daqui. E ele dando a mãozinha. Papá. Aí eu peguei na mão dele, papai vai com você. Aí sabe o que aconteceu? Ele me puxou, ele foi na minha frente, tomou coragem e foi. Sabe de que forma que a gente consegue vencer o medo, irmãos? Deus sempre está conosco. Eu vou com você, Moisés, eu estarei com você. Um tempo depois, quando o povo já foi liberto, Deus já fez proezas no Egito, abriu o mar. Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo, o anjo vai com vocês. Moisés: não quero saber de anjo, o Senhor tem que ir com a gente. Aí Deus: tudo bem, então eu vou com vocês. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Se a gente for fazer uma análise da classe de cristãos de hoje, se a gente falar que vai um anjo acompanhar a pessoa, o que a pessoa faz? Maravilha, o anjo? A pessoa já começa a adorar o anjo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair. Esse sentimento de dependência, essa fé de que Deus estará conosco, a gente nunca pode deixar cair, sair do nosso coração. Deus está conosco, irmãos, todos os dias da nossa vida. Deus está com você. Você tem um desafio na família? Deus está com você. Você tem um problema financeiro? Deus está com você. Você não está sozinho. Tem alguma coisa que não dá para resolver? Deus está com você todo tempo, todo momento. Jesus diz aos seus discípulos: eu vou na frente e eu vou preparar lugar para vocês, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o outro Consolador, para que aonde vocês estiverem, Ele esteja com vocês e eu estarei com vocês. O diabo, ele é sujo, ele é mentiroso, ele todo tempo ele quer enganar o cristão, dizendo que o cristão está sozinho, de que Deus não ouve, de que Deus não vê. Você não está sozinho. O medo, como eu disse, normalmente nos faz ficar parado, inertes. Tem pessoas que quando estão numa situação traumática, travam. Você já viu isso? Fica parado. O medo às vezes causa isso. Além do medo, outro fator que nos faz parar, desanimar, estagnar é o tempo. Às vezes Deus traz uma motivação, uma palavra, uma profecia, e aí passa um dia, você está bem, está entusiasmado, está animado, passa 2 dias, 3 dias, 4, e vai passando um mês, um ano, um tempão vai passando, e aí a pessoa vai desanimando. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. Quando ele tinha 99, 24 anos depois, com 75 já estava difícil ter um filho. Com 99, parece que não vai acontecer. Tem um texto da Bíblia que diz que ele está na porta da tenda, e aí ele fica olhando ao longe. Era o momento mais quente do dia, era próximo do meio-dia ali na Palestina, onde eles estavam. Solzão quente. Eu imagino o coração de Abraão. Será que não vinha dúvida no coração dele? Nossa, como eu fui burro. Eu deixei a casa do meu pai lá, estava tudo legal, vim aqui nômade. Quanto risco eu corri. O homem veio e tomou minha mulher. Quase que eu fico sem filho e sem mulher. Imagina o coração de Abraão. Já aconteceu com você isso? Sabe aqueles momentos que você senta às vezes na frente da televisão e você fica trocando canal sem assistir nada? E aquela tristeza no coração. Quando eu estava perto de casar, a gente estava fazendo uma pequena reforma na casa que a gente ia morar, e a gente enfrentou muita dificuldade com o pedreiro, com o material que tinha que comprar, e o dinheiro foi acabando,
e a casa não saía do lugar. Eu falei, meu Deus, eu venho aqui, parece que está pior. Cada vez que eu venho, sentei na frente de casa assim. É possível que você também tenha tido problemas semelhantes já com construção. Sempre é uma novidade. Aí eu sentei na frente de casa, sabe, irmãos, triste, desanimado. Acho que não vai dar certo. Pensando em prorrogar o casamento. Vou jogar o casamento para o ano que vem. Eu vou casar, vou morar onde? Quando você fica triste, aí você começa os questionamentos piores, hein? Parece criança, né? Eu vou morar debaixo da ponte, Senhor? Onde eu vou morar? Debaixo da passarela? Deus veio de uma forma sobrenatural, irmãos. Rapidinho deu certo, é uma forma inexplicável, não dá para explicar. Estava tudo dando errado, parecia que todo dia chovia, e aí não dava para trabalhar. Abriu um solzão naquela semana, eles deram uma baita de uma adiantada, e eu casei, graças a Deus, deu tudo certo. Abraão estava numa situação mais ou menos assim, sabe quando você fica refletindo que, será que eu tomei a decisão certa na minha vida? Será que eu fiz certo? É comum acontecer com o cristão ficar esse questionamento: será que vale a pena servir a esse Deus? Vale a pena mesmo obedecer a esse Deus? Vale a pena ser fiel a esse Deus? Abraão olha ao longe, e a Bíblia diz que o Senhor aparece a ele. A forma corpórea do nosso Senhor foram de 3 homens. 3 homens. É o único momento que a gente vê no Antigo Testamento essa figura de 3 homens. Uma versão se refere a 3 anjos, como se fosse o Senhor, é o Senhor. 3. Alguns pesquisadores apontam esse texto como a aparição da Trindade no Antigo Testamento. Quando Abraão vê, ele já percebe que é alguém diferente. Quando o nosso Deus começa a fazer algo na nossa vida, rapidinho a gente percebe, irmãos. Às vezes a gente fica meio cego, meio sem perceber, mas de repente você olha, era o Senhor que estava fazendo isso. Os homens chegaram até ele preparou um almoço. Sara preparando ali, ele servindo aqueles homens, e ali ao lado, pronto. Eu vejo Abraão assim, sabe, mesmo um coraçãozão partido, mas ele pronto para servir. O que o Senhor precisa? De água, de comida. Ele ofereceu água para lavar os pés. Eles vieram caminhando. Aquele servo pronto. Um deles olhou para Abraão e diz: olha, nesse mesmo tempo do ano que vem, eu vou voltar a visitar você, e haverá choro de criança na sua casa. Um sonho antigo de ter um filho. Sua mulher vai engravidar e ele vai nascer. Sara está ali perto e está escutando a conversa. Em seu interior ela questiona: agora, depois de velha, estéril, agora eu vou ter um filho? O homem olha para ela: você está questionando? Está questionando se existe alguma coisa que é impossível para Deus? Você está questionando o fato de você ter filho ou não? Não, Senhor, eu não estou rindo do que o Senhor está dizendo, não, é um ar de deboche. Eu não estou rindo, não. Você riu, só que você vai carregar o bebezinho aí nos seus braços. No ano seguinte, Sara dá à luz a um menino. Ela põe o nome Isaac. Imagina, eu vejo hoje meu pai, minha mãe, os meus sogros cuidando do neto deles. Eles não têm a idade de Abraão, mas já são avós. Eu vejo como os avós são babões com criança. Abraão é uma mescla ali, porque ele já está mais velho, Sara já está mais velha, né? Mas eles são pais de Isaac. A promessa se concretizou. Não existe, irmãos, impossibilidades para o nosso Deus. Quando a gente sai da estagnação e a gente vence o medo, e mesmo que o tempo nos atrapalha, um milagre, mais dia ou menos dia, acontece. O nosso Deus é poderoso para isso. É interessante, irmãos, para a gente encerrar.
O objetivo de Deus sempre foi se mostrar, sempre foi desenvolver um relacionamento com Abraão. Como eu disse, Abraão vivia num local com seus familiares. Era comum naquela época os homens sacrificarem os seus primogênitos. O sacrifício era para um Deus que era responsável pela fertilidade. Olha só. Quando Deus fala com Abraão, que o menino já está mais crescidinho, e Deus diz: olha, Abraão, eu quero que você ofereça Isaac em holocausto. Imagina o coração de Abraão. Eu achei que esse Deus era diferente. Eu achei que ele era diferente dos deuses dos meus pais, dos meus antepassados. Mas ele parece que é igual. Mesmo com o coração ali, de repente relutando com questões, ele vai. O menino no meio do caminho fala: pai, eu vejo a faca, vejo a lenha, o fogo, está tudo preparado para a gente fazer um sacrifício, mas o que é que a gente vai ofertar ao Senhor? O que a gente vai sacrificar ao Senhor? Irmãos, isso é muito forte. Agora eu tenho um filho, em breve eu já vou ter outro. Imagina Abraão, irmãos, com o filho dele. Sabe, é uma situação. Abraão olha para Isaac e diz: Deus proverá para si o cordeiro. Jeová Jirê, Deus proverá. Nessa manhã, eu quero que você saia com o seu coração com essa convicção. Às vezes você está meio estagnado, meio parado, a fé deu uma parada, mas eu quero que você saia daqui com essa convicção: Deus proverá na sua vida. Deus proverá. Mas é uma situação muito difícil, Deus proverá. Deus é poderoso para prover. Se existe alguém que pode, é o nosso Deus. Abraão prepara o menino, amarra as mãos, pega a faca, ele ergue a faca. Abraão, não faça mal ao seu filho. Eu não sou igual a esses deuses. Eu sou muito diferente. Eis aí o cordeiro lá enrolado lá no meio dos galhos. Ele pega Isaac, está vendo, Isaac? Você está entendendo? Você precisa aprender isso, ó. Com esse Deus você precisa de fé, muita fé, porque Ele cuida de nós, mesmo quando é difícil, mesmo quando é impossível, Ele cuida da gente. Eles vão, pegam o cordeiro e sacrifica. Às vezes a gente fica questionando Deus: Deus, por que eu passo por isso? Por que me sobreveio isso? Por que acontece isso? Deus quer melhorar o seu relacionamento com você, na dor, no sofrimento, na angústia, nesse momento, exatamente, nesses momentos que você questiona: onde está Deus? E cadê Deus? Deus vai mostrar para você que Ele pode prover um milagre na sua vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse instante. Nós vamos fazer uma oração. Eu sinto a presença de Deus aqui em nosso meio. A equipe de louvor pode ir cantando. Se você quiser cantar, você fica à vontade. Se você quiser orar, fica à vontade. Eu gostaria que você dedicasse poucos minutos, a gente não demora agora, mas há algo que Deus quer fazer em nosso meio aqui. Há corações a serem mudados, restaurados. Deus está aqui conosco. Deus quer trazer movimento para a vida de muitas pessoas, tirar as pessoas da paradeira, da inércia. Eu quero que você feche os seus olhos, e nesse instante nós vamos cantar e orar. A equipe de louvor estará cantando e eu estarei orando. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Senhor, nós agradecemos muito a Tua presença neste lugar. O Senhor é bom, é maravilhoso, não há ninguém como o Senhor. Eu ouvi a Tua palavra, compartilhei a Tua palavra, e eu fico feliz porque eu sinto a Tua presença neste lugar. Eu oro neste momento para que o Senhor vá de encontro com a necessidade desse irmão, dessa irmã. O nosso adversário tem colocado dúvidas, a nossa carne mesmo tem colocado dúvidas. Será que Deus vai atender? Será que Deus vai prover? O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus dos milagres, das impossibilidades. Senhor,